Eu que pedi o divórcio, eu que pedi pra separar. Hoje faz 4 meses que a gente se separou. Nesses 4 meses, eu achei que tinha feito a decisão correta, né? Inclusive, a gente tem uma filha juntos, nós dois. Mas, no meu ponto de vista, isso era necessário. Hoje, gente, depois de 4 meses, eu fiquei na nossa casa com a nossa filha. E eu tô sentindo um vazio tão grande dentro de mim, sabe? Eu acho que eu me arrependi de ter desfeito meu casamento, sabe? Eu acho que eu poderia ter lutado sim mais, porque todo canto da casa que eu olho, ele tá lá. Ela lembra do som da porta fechando. Na época parecia liberdade. Hoje, às vezes, parece um eco que não para. E ela ainda não sabe dizer qual dos dois sons era o verdadeiro. Cara, a gente tá junto há 3 meses só. A casa era minha. Eu tenho a casa há muitos anos. Lógico que não, é herança dos meus pais, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, o carro é meu. Ó, antes de conhecer eu já tinha tudo. Já tinha casa, já tinha carro. Você pode levar tudo que é seu. Você pode levar as roupas, os perfumes que eu te dei, todos os presentes. Agora, o que é meu antes do casamento, você não tem direito, não. Eu tenho sim. Por que você tem? Eu vou levar tudo. Não, você não tem direito a Vou nada. entrar na justiça, então. Ah, pode entrar, ué. Você pode entrar. Eu vou pegar tudo. Tudo que é meu. Mas você acha isso certo? Poxa, Você acha isso certo? É o certo. A gente tá junto há 3 meses. Não, mas 3 meses, filho. Então foi por isso que você quis casar comigo, já nessa intenção? Foi. Já que você quer me dando a casa da minha mãe, então eu quero tudo. Tudo que for direito meu, eu vou querer. Ah, cara, você tá de brincadeira comigo. Eu quero metade de tudo. Eu quero metade do carro, metade da casa, metade de tudo eu vou querer. Mas você não tem direito. Eu tenho. Você sabe que você tá dando um golpe em mim, né? Você sabe que você tá dando um golpe em mim. Tem sim, eu vou procurar um advogado, então. Nossa, cara, é sacanagem, sabia? Não, sacanagem. Sacanagem. Não, não. Eu vou atrás dos meus direitos, eu vou querer tudo, a metade de tudo. Até do rancho eu vou querer. O que tem a ver o rancho? O que tem a ver o rancho? Tem a ver sim, eu quero a metade do rancho. A gente tá casado? Cara, casada há 3 meses. Não. 3 meses, você tá de brincadeira. Não, Eu quero só. metade de tudo. Isso aí é piada, só Até pode. do rancho eu vou querer. Isso aí é piada, só pode. Não pode ser verdade. Você vai fazer isso comigo mesmo, de certeza? Cara, eu te dei de tudo. Enquanto a gente tava junto, te dei de Eu tudo. vou embora, mas eu quero. Lógico, você quer saber só de festinha? Você quer saber só de curtir a vida? Estudos sobre decisões de vida mostram algo curioso. Decisões tomadas sob exaustão emocional raramente são avaliadas com clareza no momento em que acontecem. A clareza geralmente chega depois, às vezes tarde demais para mudar algo, às vezes só há tempo de entender. Ela abandonou um casamento de 15 anos por um rapaz 15 anos mais jovem e se lascou. Traiu o marido. Acompanha aqui comigo essa história. Oi, Cacau, meu nome é Lorena, tenho 42 anos e sou concursada, financeiramente estável e fui casada por 15 anos com o Eduardo. Um homem honesto e respeitoso, apesar de nunca ter me faltado com respeito, o nosso casamento caiu na rotina e eu comecei a sentir um enorme vazio. Foi nesse período que conheci Caio, um rapaz 15 anos mais novo. Ele me dava atenção, fazia elogios e me fazia sentir viva novamente. Mesmo sabendo que estava errada, comecei a conversar com ele escondido e alguns meses depois traiu meu marido. Traidores nunca se dão bem, né? Tomada pela paixão, contei toda a verdade para o Eduardo e decidi me separar para viver esse novo relacionamento. Acreditei que finalmente encontraria a felicidade, mas logo depois que fui morar com Caio, percebi que a realidade era bem diferente. Ele não trabalhava e todas as despesas eram pagas por mim. Mercado, contas de casa, faculdade, roupas e até gastos pessoais saíam do meu bolso. Sempre que eu questionava, ele dizia que era apenas uma fase e prometia que tudo mudaria quando ele terminasse a faculdade. Apaixonada e com medo de admitir que havia destruído meu casamento por uma ilusão, continuei sustentando aquela relação. Agora acompanha aqui o desfecho dessa história, parte 2. E se o problema nunca tivesse sido o casamento? E se o problema fosse a forma como ela aprendeu a lidar com o desconforto? Pergunta incômoda, eu sei, mas fica ela aí, só pensando. Eu acabei com o meu casamento.
Acabei o casamento com o amor da minha vida e fico arrependida de tanta coisa que eu poderia ter feito diferente. Foi assim, a gente se conheceu na escola. A gente era muito novo, teve um filho, foi morar junto, mas não deu certo. Não porque a gente não se amava, mas porque a gente não sabia como se comunicar. A gente era muito imaturo, sabe? A gente não tinha as ferramentas certas que a gente precisava pra fazer um relacionamento dar certo. Mas sabe o que é mais curioso? Que mesmo separado, a gente nunca conseguiu ficar completamente longe. A gente viajava junto, passava datas, porque no fundo a gente se amava. A gente só não sabia como fazer isso dar certo. Mas olha, eu não quero que isso aconteça com você, então você precisa prestar muita atenção no que eu vou te dizer agora. O problema não era a falta de amor, era a falta de ferramenta, porque a gente não sabia se comunicar de verdade, não sabia negociar, não sabia escutar, não sabia falar o que a gente precisava sem transformar tudo em uma briga. E relacionamento sem ferramenta não se sustenta, não importa o quanto você ama essa pessoa. Quando a gente aprendeu essas ferramentas, tudo mudou. A gente consegue hoje se relacionar de uma forma muito mais leve e saudável, com o mesmo amor de sempre, só que com muito mais maturidade. E é isso que eu ensino aqui. Me segue, porque não é só sobre você amar alguém, é sobre você ter as ferramentas certas para se conectar com essa pessoa. Ninguém fala sobre o depois, sobre o apartamento vazio às sextas-feiras, sobre aprender a fazer café para uma pessoa só, sobre o silêncio que não é paz, é apenas ausência. Aí pessoal, tá chegando, minha esposa me largou para morar com o novinho, ficou 2 meses e 15 dias, aí me ligou que queria falar comigo, não sei, eu acho que ela quer voltar já. Me deixou com 2 crianças aqui. Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Resolveu me atender. E veio. Você me falou que queria falar comigo? Pra gente conversar, eu posso entrar? Os meninos tá aqui, podem entrar. Mas entre. Eu aceitei que você viesse pra gente conversar. Casou, né? Que tá com o menino lá que você. Não, a gente não deu certo não. Você ficou 2 meses e 15 dias, mandou áudio pra mim ignorante que eu já estava velho, gostava era de um novinho, tava com ele. Não, Carlos, é porque você interpretou tudo errado. A gente tem que sentar e conversar. Conversar sobre o quê? Você gostaria de voltar pra casa? Sim. Voltar pra gente ficar junto? Sim, Carlos. Antes de você sair de casa, eu te falei o quê? Eu falei, não, eu te perdoo, mas que você não saísse de casa, não foi isso? Sim. Não foi? Aí você falou que não queria mais que eu... Mas você tem que entender, a gente estava brigando muito, a gente precisava dar esse tempo. A pesquisa mais recente sobre isso é contraintuitiva. Não é o fim do amor que mais dói, é o fim da identidade construída em conjunto. E isso muda tudo o que a gente pensa sobre recomeçar. Eu terminei meu relacionamento e eu acho que eu tô arrependida. Ele tava me tratando mal nas brigas que a gente tava tendo, que era com frequência. Ele me xingava, ele me chamava de tudo quanto era nome. E às vezes a briga não era tão briga assim. E ele aumentava a situação e exagerava, sabe? E exagerava nos xingamentos também. E batia a porta. E, enfim, horrível. E tava ficando insustentável essa situação. E eu tentava conversar com ele. E ele não me dava abertura. E a gente não tava tendo mais relação íntima. Já fazia um bom tempo que a gente não tava tendo relação íntima. Eu até chegava um pouco nele, dava uns beijinhos e ele meio que me afastava. Eu não sei o que estava acontecendo. Então pra mim ficou muito insustentável, porque quando eu ia conversar com ele, ele me xingava demais, muito maior que a proporção que era a situação, né? Porque alguns comportamentos dele eu não estava gostando. E aí, pra mim, realmente não tava dando. 6 anos de relacionamento, ele foi ficando assim, faz uns 6 meses, e a gente tava namorando. E eu optei por terminar o relacionamento, doendo meu coração, porque eu queria a mudança dele, eu queria tentar conversar com ele, eu queria tentar ver por que ele não tava me desejando mais. E sabe o que ele fez? Tá bom, então. Aí eu pensei que ele ia falar assim, não, vamos tentar resolver a situação. Tá bom. Aí faz 3 dias que ele tá, tipo assim, nem aí pra mim. E eu tô triste.
Eu tô triste porque talvez eu devesse estar aceitando que uma hora ele ia voltar como era antes. Voltar a me procurar, voltar a parar de me xingar, porque ele começou a me xingar faz uns 6 meses. Eu não sei o que aconteceu, mas eu amo ele. Eu acho que ele não me ama mais. Vamos chamar essa mulher de Marina. Não porque essa seja uma história real de uma pessoa específica, mas porque Marina representa um padrão que se repete silenciosamente em consultórios de terapia, em rodas de amigas depois de 2 taças de vinho, em mensagens de voz de 3 da manhã que nunca chegam a ser enviadas. Marina é uma personagem, mas Marina também é muita gente. Marina tinha 43 anos quando decidiu que já era o suficiente. 19 anos de casamento, 2 filhos praticamente crescidos, uma rotina que funcionava no papel, mas que por dentro tinha virado uma coreografia automática. Ela não estava sendo traída, não estava sendo agredida, não havia nenhuma cena de filme, nenhum vilão óbvio, nenhuma verdade chocante escondida numa gaveta. Havia, isso sim, um cansaço acumulado que ninguém tinha ensinado ela a nomear. E foi exatamente essa falta de nome que tornou tudo mais confuso. Pior merda que eu fiz na minha vida foi trocar o macho, o homem que eu tinha aqui dentro de casa, por um moleque. Porque olha aqui, o fundo do meu quintal, mais de um mês que eu pedi pra ele capinar isso aqui pra mim. Capina nada. Cheguei agora pra mim almoçar, a casa uma bagunça, meu chuveiro tá há mais de 2 dias queimado, ele não sabe trocar um chuveiro. A torneira que dá a pia tá pingando, porque aqui em casa tá precisando fazer várias coisinhas, sabe? Porque quando eu era casado com o meu marido, meu ex-marido, né? Gente, era coisa que eu não precisava falar. Ele fazia pra mim na maior boa vontade. Eu nem tinha que cobrar isso dele. Aí eu troquei o meu marido, que ele era um homem mais velho, ele tinha mais de 30 anos, por um novinho. Olha aqui que o novinho dá. E o pior, tá parecendo gigolô. Agora não quer saber de trabalhar, já 4 dias que tá parado aqui em casa, achei que ia estar fazendo alguma dessas coisas, mas não. Tá deitado, dormindo, esperando eu vir pra fazer almoço. Hoje não vai ter almoço aqui em casa. E sério, gente, não se envolva com homens novos. Nossa, esses homens novos estão terrível. Não se envolve, gente, não se envolve. Dá um conselho aqui, não se envolva com esse tipo de homem. Porque é mais fácil sair de uma relação quando existe um motivo claro. Uma traição, uma violência, uma mentira descoberta. O problema é definido. A dor tem um rosto. A decisão tem uma justificativa que qualquer pessoa ao redor consegue entender e validar. Mas o que fazer quando o motivo é apenas distância? Quando o motivo é apenas o peso invisível de anos de rotina, de conversas que pararam de acontecer, de 2 adultos que se tornaram excelentes coabitantes e péssimos parceiros emocionais. Marina não tinha um vilão para apontar, e talvez seja exatamente por isso que a decisão dela pareceu, na época, tão libertadora. Não havia culpa a distribuir, só um cansaço a resolver, e o cansaço, quando não tem nome, costuma receber o nome mais próximo disponível: esse casamento. Aqui está o primeiro ponto que vale a pena parar e pensar. Nem toda insatisfação profunda tem origem no relacionamento em si. Às vezes a insatisfação vem de dentro, de uma vida que perdeu cor, de sonhos que ficaram engavetados, de uma versão de nós mesmos que sentimos falta e não sabemos mais onde procurar. E é tentador projetar esse vazio inteiro sobre o casamento, porque o casamento é tangível, dá para apontar o dedo para ele, dá para terminá-lo. Já um vazio existencial, esse não tem como simplesmente ser encerrado com uma conversa e uma mudança de endereço. Isso não significa que terminar o casamento tenha sido necessariamente um erro. Significa apenas que a decisão foi tomada dentro de uma névoa emocional espessa, e decisões tomadas dentro de névoas raramente enxergam o caminho inteiro. Passaram-se 6 meses depois da separação. Marina descreveu esse período mais tarde como uma montanha russa de adrenalina. Ela se matriculou numa aula de dança que sempre quis fazer, reformou o quarto, comprou roupas que não combinavam com a esposa de alguém, mas combinavam com quem ela achava que estava se tornando. Os amigos aplaudiram, as redes sociais aplaudiram. Havia uma narrativa cultural pronta, esperando por ela, como um roteiro já escrito. Mulher se liberta, mulher se reencontra, mulher finalmente vive para si mesma. E por um tempo, esse roteiro parecia verdadeiro. O problema é que roteiros prontos raramente contam o segundo ato.
Porque o segundo ato de Marina começou por volta do primeiro aniversário da separação, quando a novidade da liberdade começou a perder a força de anestesia. As aulas de dança continuaram, mas o entusiasmo diminuiu. O quarto reformado virou só um quarto. E à noite, quando os filhos estavam na casa do pai, porque sim, havia agora duas casas, duas rotinas, duas versões fragmentadas de uma família que antes era uma coisa só, Marina começou a notar um tipo específico de silêncio. Não o silêncio de paz que ela imaginava ter conquistado. Um silêncio mais pesado. Um silêncio que perguntava coisas. E aqui entra algo que a psicologia social tem estudado com cada vez mais atenção. A diferença entre solidão e solitude. Solitude é estar sozinho e se sentir bem com isso, presente consigo mesmo. Solidão é estar sozinho e sentir a ausência de algo, ou de alguém que deveria estar ali. Marina achava que estava construindo solitude. O que ela sentiu, na verdade, foi solidão. E são duas experiências completamente diferentes, mesmo parecendo, de fora, exatamente iguais. Ela ligou para uma amiga, certa noite, e disse uma frase que ficou marcada. Eu não sinto falta dele, sinto falta de ser conhecida por alguém. E essa frase sozinha carrega mais verdade do que qualquer discurso motivacional sobre recomeços. Porque 19 anos de convivência criam um tipo de intimidade que não é sobre romance nem sobre paixão. É sobre ser visto. É sobre alguém saber que você detesta o barulho do liquidificador de manhã, ou que fica em silêncio quando está triste em vez de falar sobre isso, ou que precisa de 10 minutos sozinho antes de qualquer conversa importante. Esse tipo de conhecimento mútuo não se constrói em meses, leva anos, e quando termina, não é só um relacionamento que acaba. É uma biblioteca inteira de memória compartilhada que fecha as portas. Isso não quer dizer que esse tipo de intimidade não possa ser reconstruído com outra pessoa. Pode, mas leva tempo, leva vulnerabilidade e, aqui está o ponto incômodo, leva a disposição de passar de novo pelos primeiros anos difíceis de qualquer relação séria. Os anos em que ainda não existe intimidade automática, em que ainda é preciso explicar, se abrir, errar, se machucar um pouco, aprender o outro do zero. E para muita gente que sai de um casamento longo, a ideia de recomeçar esse processo inteiro, na casa dos 40, 50 anos, é mais assustadora do que qualquer solidão temporária. Foi mais ou menos nesse ponto da história que Marina começou a se perguntar, silenciosamente, sem coragem de dizer isso em voz alta para ninguém. Eu troquei um problema conhecido por um problema desconhecido, e é aqui que a conversa fica realmente interessante. Porque não se trata de dizer que ela devia ter ficado casada. Trata-se de entender um fenômeno psicológico real, documentado, chamado de arrependimento pós-decisão, que costuma aparecer quando uma escolha significativa é tomada em um momento de intensidade emocional, sem um processo completo de elaboração do que está sendo deixado para trás. Esse tipo de arrependimento não significa necessariamente que a decisão foi errada. Significa que o processo de luto pelo que foi perdido não aconteceu antes da decisão. Aconteceu depois. E processar uma perda depois de já ter tomado a ação é infinitamente mais doloroso do que processá-la antes, porque não existe mais a opção de voltar atrás com informação nova. A pessoa fica presa entre duas versões de si mesma, a que tomou a decisão sem saber tudo o que sabe agora e a que hoje teria talvez decidido diferente. Marina não é um caso isolado. E é importante dizer isso com clareza, porque essa reflexão não é sobre apontar culpa, é sobre entender um padrão social mais amplo. Vivemos numa época em que a narrativa de colocar-se em primeiro lugar se tornou, com razão, muito mais forte e necessária do que há 2 ou 3 décadas. Isso é positivo. Ninguém deveria permanecer em relações que machucam, que anulam, que sufocam. O problema não está na liberdade de sair. O problema está em como, muitas vezes, essa liberdade é vendida como uma solução simples para uma equação emocional profundamente complexa. Existe uma diferença enorme entre eu preciso sair dessa relação porque ela me machuca e eu preciso sair dessa relação
porque eu me perdi em algum lugar no meio do caminho. A primeira frase pede uma saída, a segunda frase pede um reencontro, que pode ou não envolver sair do casamento. E confundir essas duas frases é um dos erros mais silenciosos e mais comuns da vida adulta contemporânea. Voltando a Marina. 2 anos depois da separação, ela reencontrou o ex-marido numa formatura da filha mais nova. Ele estava com outra pessoa. Não uma pessoa perfeita, não uma pessoa mais bonita, não uma versão de conto de fadas, apenas alguém que, segundo os filhos contaram depois, fazia ele rir de um jeito que a gente não via fazia tempo. E ali, naquele instante específico, Marina sentiu algo que ela descreveu depois como um misto de alívio e devastação ao mesmo tempo. Alívio porque ele parecia bem, devastação porque de repente ficou claro. Aquela vida, imperfeita, cansada, mas real, não voltava mais. E é curioso como o ser humano funciona. Só depois de ver a porta definitivamente fechada é que a mente processa, de verdade, o tamanho do que passou por ela. Isso não é sobre romantizar o passado. A memória tem uma tendência conhecida de suavizar dores antigas e destacar apenas os momentos bons. Um viés psicológico real, estudado, que explica por que tantas pessoas, tempos depois de uma separação, sentem saudade não do casamento inteiro, mas de fragmentos cuidadosamente selecionados dele. É provável que, se perguntássemos a Marina sobre os motivos reais que a levaram a sair, ela ainda os reconhecesse como válidos. O que mudou não foi a validade dos motivos. O que mudou foi a compreensão mais completa do preço da escolha. E talvez esse seja o verdadeiro núcleo dessa reflexão. Toda decisão de vida importante tem um preço. Ficar tem um preço. Sair tem um preço. Não existe caminho sem custo. A pergunta nunca deveria ser qual caminho não dói, porque os dois doem, de formas diferentes, em momentos diferentes. A pergunta mais honesta é: qual dor eu estou mais preparado para carregar, com consciência plena do que ela envolve?